Chaves tem um livro da Liz, que é Conversa de Terreiro, está ali também, dentro desse registro etnográfico do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que são causos de Umbanda passados lá dentro do Abaçá, né, com a assessoria do senhor Exu Gargalhada. Então a Liz Chaves que está aí a autora, tá bom? Boa tarde, pessoal. Eu já dei boa tarde para todo mundo no início. Estávamos testando os microfones. Mas, enfim, a nossa intenção hoje não é ensinar ninguém a trabalhar. A nossa intenção é trocar informações, trocar ideias, contar para vocês como é que foi a nossa experiência no desenvolvimento, na condução do grupo, né, esse grupo apométrico, e como foi também a nossa experiência em relação como nós chegamos ao livro. Como o Norberto falou, já há bastante tempo vinha sendo solicitado ao grupo Triângulo da Fraternidade que escrevesse alguma coisa, que fizesse um roteiro, enfim, todo mundo perguntava como é que é o roteiro de vocês, como é que vocês trabalham, para que a gente, assim, para as casas que estão iniciando, os grupos iniciantes tivessem uma orientação. Nós não somos melhor do que ninguém. Cada um tem uma experiência de trabalho de acordo com a sua casa, de acordo com as características de cada agrupamento, e isto só vem a somar. Mas, em função de tantos pedidos, nós resolvemos encarar esse desafio, que não é um desafio fácil, diga-se de passagem, e exigiu bastante de todos nós. Então, aqui estamos. Hoje é uma tarde de motivo, assim, de orgulho para nós, né, como grupo, como casa, em que a gente possa trocar com vocês esse nosso caminhar. Então, como o Norberto falou, o trabalho com a apometria começou no Triângulo da Fraternidade em torno de 12 anos e ele se mantém ininterrupto. Este grupo ele foi amadurecendo ao longo dos anos e ele formou uma personalidade própria. Sendo que este grupo é composto de pessoas completamente diferentes. Somos médiuns. Todos médiuns, e médiuns vocês sabem, são cheios de melindres, são cheios de meandros, um é diferente do outro. Então é difícil assim a gente trabalhar num grupo grande de pessoas, todas médiuns. Já é difícil trabalhar em qualquer grupo, né, de pessoas, imaginem ainda médiuns. Então, cada um com uma bagagem cultural, com uma vivência diferente, cada um trouxe, né, ao longo dos anos tudo aquilo que aprendeu. Muitos de nós fizeram bastante voltas antes de chegar, foram aprender em outras casas, enfim, até se reunir todo mundo e formar este grupo. Todos nós, naturalmente, cheios de problemas. Quem não tiver problema, que aponte o dedo. Todo mundo cheio de problema, com coisas para resolver, tanto no seu lado familiar, como no seu lado profissional. Todos nós chegamos aqui um dia derrotados, destruídos, cheio de problema e tem que ser acarinhado, tem que ser recebido com muito amor, não só os médiuns, mas aqueles que se dirigem à casa em busca de atendimento. Mas apesar de tanta diferença, de tanta problemática, o grupo tem um ponto de apoio, tem um ponto em comum, que é, nós elegemos para nós, como grupo, o estudo, a disciplina, o respeito e a união. E foi assim, nos respeitando, um respeitando as características do outro, e nos unindo nos momentos necessários, que nós criamos o nosso lema, um por todos e todos por um. E nós somos assim. Nós nos compreendemos e nos entendemos ao longo do trabalho, que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa tão simples, principalmente neste ambiente apométrico. Então, essa metodologia que hoje nós estamos divulgando, ela foi se adaptando ao longo do tempo, através da nossa experiência de todos, porque nós fomos buscando aliar as técnicas apométricas
com as linhas de trabalho da Umbanda. Não é tão simples assim. É fácil a gente falar. Mas no momento da prática, já é um pouquinho mais difícil, né? Então isso requer muito estudo, muita dedicação. E nós, como grupo, nós no encerramento dos trabalhos, nós discutimos, quando há tempo, naturalmente, os casos, aqueles que foram mais difíceis ou mais complicados, para que sirvam de exemplo para todo mundo, para que todos possam compreender todas as ações que foram feitas, que foram tomadas, e também elegemos estudos que seja da área apométrica, ou seja em relação à Umbanda. Nós não deixamos de estudar, no mínimo, meia hora. Quando nós temos mais tempo, nós vamos de 45 minutos a 1 hora. Mas, no mínimo, meia hora nós temos de troca de ideias, ou de assuntos programados, ou de ocorrências daquela noite. Porque isso é o que nos enriquece. Essas experiências é que vão nos enriquecer e servir de exemplo para umas próximas etapas. Então, como é que é a relação com os atendidos? Vamos chamar de atendidos, né? Ou de consulentes, tanto faz. Mas os atendidos, eles se dirigem aos trabalhos apométricos de duas formas, no nosso caso. Ou eles são encaminhados pela sexta-feira, a gira de caridade, trabalhos públicos na sexta-feira, ou através da terça-feira, que é teriatria e magnetismo. Ou ainda se dirigem espontaneamente, porque é publicado no blog e na nossa fanpage, né, os dias de trabalho, e também é anunciado na sexta-feira os trabalhos da casa. E as pessoas, algumas se dirigem espontaneamente porque estão necessitando e vêm até a casa em busca de ajuda e orientação. Essas pessoas, quando elas chegam, elas são orientadas de como é que funciona, né, o trabalho da noite, e todas elas passam por uma entrevista individual. Depois elas preenchem uma ficha de anamnese, onde elas colocam relatos dos seus casos, e depois, então, se faz uma triagem dos casos que vão ser atendidos na noite, porque nós não temos condições de atender todo mundo. Nós temos uma procura bem grande e nós temos um horário de trabalho de encerramento que é às 10 horas. Nós iniciamos às 7 horas, vamos dizer assim, praticamente, né, o trabalho, porque começa com palestra, depois da palestra tem uma harmonização, o pessoal recebe o passezinho individual no salão, e nós não temos condições de atender todos aqueles, porque nós temos que encerrar às 10 horas da noite. E todos sabem que um atendimento não se resume em 10, 15 minutos. Nós não podemos precisar o tempo que nós vamos demorar com cada consulente. Então, se escolhe os consulentes que vão ser atendidos presencialmente. Todos os atendimentos são presenciais. Os atendimentos que são feitos na noite, o que não significa que todos que vieram na casa vão receber o atendimento presencial. Alguns são encaminhados para sexta-feira, fazer tantas sextas-feiras com palestra, ritual do fogo, receber passes com as entidades vibradas. Outros são encaminhados para o magnetismo, e muita gente que vem necessita de um atendimento fraterno. Às vezes uma boa conversa, mais a sexta-feira, comparecimento na sexta-feira, vai resolver o problema daquele consulente. Às vezes não tem aquela importância que outros casos mais graves são apresentados, outros casos mais graves que realmente necessitam do atendimento. Os atendimentos presenciais normalmente são presenciais, claro, mas os atendimentos à distância somente naqueles casos em que não existe a possibilidade de locomoção ou exercício da vontade do ser, como no caso de doenças graves, internação hospitalar e outros. Não adianta chegar alguém aqui, um pai, uma mãe, um noivo, um namorado, um tio, uma tia, uma vizinha, uma amiga, e dizer assim: eu venho solicitar atendimento para o meu amigo, para o meu parente. Isso é relativo, né, gente? Se a pessoa está no exercício da livre vontade, é maior de idade, e ela não tem problema de locomoção, não está internada, não está em coma nem nada, ela tem condições de expressar a vontade dela, porque ela não veio. Será que ela deseja aquele atendimento? Ela pediu? Então, assim, isso é muito relativo e nós não fizemos. Não adianta chegar aqui e dizer: eu quero atendimento para fulano, e fulano está precisando, mas ele pediu? Não, ele não pediu. Então, como é que nós vamos realizar alguma coisa que uma pessoa não pediu? Nós estamos interferindo no livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem o direito de não querer ser atendida. É o direito de cada um. Se a pessoa realmente quer, está necessitando,
ela se dirige à casa. Aí ela vai ser atendida se for necessário. Mas é muito comum as pessoas chegarem pedindo atendimento para terceiros, que não pediram. Isso que é o pior de tudo, né? As pessoas querendo interferir na vida dos outros. Isso é bem comum, é mais comum do que a gente pensa. Então, a apometria num terreiro de Umbanda, como é que ela funciona? É bem interessante. A apometria nos grupos espiritualistas em geral, aí entra casas espíritas, espiritualistas, etc. e tal, né? Ela é mais mental. Funciona mais com os médiuns, assim, mentalizando as técnicas, e as ações, elas são normalmente feitas assim, uma após a outra. Claro que os grupos de apometria são todos barulhentos, né? Porque falam muito, verbalizam as técnicas, nós não conseguimos ainda mentalizar em silêncio o trabalho apométrico. Ele é muito barulhento. E aí, estralar de dedos, aquela coisa e tal, parece assim, quem está olhando de fora, isso é um bando de louco. Mas o trabalho é assim mesmo. Mas a apometria, que é praticada nos grupos umbandistas, além da aplicação dessas técnicas apométricas, existe a invocação simultânea através dos cantos, né? E das energias dos orixás e das linhas de trabalho. Então, além do barulho, vamos dizer assim, do apométrico, das técnicas, concomitantemente estão sendo aplicadas a invocação das linhas de trabalho. Se já era barulhento, mais barulhento ainda ficou. Porque neste meio nós trabalhamos aqui, isso aqui é vamos dizer assim, uma exemplificação do nosso abaçá. Nós trabalhamos dentro do abaçá. Aí o que acontece? O consulente, ele é colocado no meio, no centro, porque os médiuns, eles ficam ao redor, em círculo, na frente do abaçá. E o consulente é colocado ali de frente para o congá. Nós trabalhamos na frente do congá, em semicírculo. E o consulente fica colocado aqui no meio. Aqui nós temos uma mandala com os 7 pontos dos orixás, e em cada ponto nós temos um cristal. Nós adotamos os cristais que ficam vibrando na mesma linha de cada ponto de força. E debaixo da cadeira do consulente nós ainda temos cristais. Nós colocamos vários cristais que, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo o tratamento apométrico, ele já está recebendo, né, as irradiações, os benefícios dos cristais. E ajuda bastante, tem sido boa experiência desde que nós adotamos, e nós vamos continuar adotando os cristais, porque nós achamos que rendeu, assim, que foi bom, foi um acréscimo bom para o nosso trabalho. Então, a apometria, que é uma técnica de desdobramento induzido, todo mundo sabe, quem trabalha conhece, ela se adapta perfeitamente ao ritual de Umbanda. Principalmente naqueles casos em que nós temos que realizar atendimentos individualizados, né, que exigem manifestações de espíritos sofredores, obsessões complexas, desmanchos de magia negativa, distúrbios psíquicos e espirituais. Esse tipo de trabalho, esse tipo de atendimento, não é conveniente que se faça no dia de atendimento público. Tem muita gente dentro do templo. Então vocês imaginem assim, no nosso caso, né, alguma entidade manifestada atendendo um consulente, aí de repente surge um caso desse. Nós não temos como atender, porque é um trânsito muito grande de pessoas. Então essas pessoas são encaminhadas para os dias de trabalho apométrico, que é o mais correto. Os trabalhos, como eu já disse, são todos realizados na frente do congá. O atendido fica de frente para o congá, fica de frente para Oxalá, que nós temos uma imagem de Oxalá ali, bem nesse ponto, bem ali em cima onde está escrito Oxalá, nós temos uma imagem grande de Oxalá. E quando nós estamos trabalhando, antes de nós abrirmos os campos e iniciarmos os trabalhos, nós adaptamos o seguinte: nós pedimos ao consulente que se comprometa
com ele mesmo, não conosco. Porque ele não tem que se comprometer conosco, ele tem que se comprometer com ele, com a melhora dele. Nós podemos realizar trabalho, mas aí as pessoas não estão comprometidas porque elas não querem de dentro para fora, elas querem de fora para dentro, elas querem só invernizar a casca, né? Vai sair ali, daqui 2 dias, tudo de novo. Então nós pedimos, não exigimos naturalmente, né? Pedimos ao consulente que ele se comprometa com ele mesmo frente ao Oxalá. Aí a coisa fica mais séria, ele vai ter que fazer esforço. Ele tem que sentir, o consulente precisa sentir que ele vai fazer 99% do trabalho. Não somos nós. Nós vamos ajudar. A espiritualidade vai ajudar, está ali para isso, para dar força. Mas aquela pessoa, se ela não quiser, não vai acontecer nada. Isso nós sabemos. Porque nós acompanhamos e vemos isso acontecendo, né, no dia a dia, em todos os grupos, em todas as casas. Seja apométrica, seja umbandista, seja o que for. A pessoa tem que querer. Não adianta forçar. Aí eu vou lá e eles vão fazer por mim. Não, nós não vamos fazer nada por ninguém. Cada um faz por si. Cada um se compromete pela sua melhora, pela sua saúde. E é assim que tem que ser. Não podemos fazer nada. Podemos apenas desejar que aquela pessoa faça o melhor para ela. Então, aliados aos procedimentos apométricos, aos pontos cantados, são manipulados os elementos fundamentais dos trabalhos de magia, de acordo com as ritualísticas da Umbanda, quando há necessidade. A água, as flores, as ervas, as essências cheirosas, as defumações, o fogo e o álcool. Como nós temos todos esses elementos à nossa disposição, quando há necessidade, nós lançamos mão dele, porque nós estamos numa casa própria para isso. Dentro desses grupos, naturalmente, dentro dessa mescla, né, vamos dizer assim, apometria, Umbanda, nós temos que ter pessoas que entendam de Umbanda. Pessoas que tenham vivência de terreiro, que saibam qual a linha vai ser invocada na hora necessária. Para que a gente não faça uma salada de fruta. Não adianta a gente ter um roteiro, agora é Oxalá, agora é Xangô, agora é isso, agora é aquele outro. É muito dinâmico, né, gente? E aí pode estar acontecendo, como no nosso caso acontece, vamos dizer, dentro desse ângulo aqui, né? Dentro do Abassale, onde se desenvolvem os trabalhos, pode estar acontecendo que o consulente está sentado aqui, vamos dizer, os médiuns aqui ao redor, pode estar 2, 3 médiuns fazendo algum tipo de técnica apométrica, ou uma despolarização, ou uma dialimetria, uma retirada de um aparelho, de algum nódulo, alguma coisa que a pessoa tenha. Pode estar os médiuns aqui trabalhando, aqui estamos invocando ao redor do médium uma linha de oriente para ajudar nos trabalhos, e aqui, onde fica seu Omulu, onde fica a Nanã, nós podemos estar invocando outras linhas de trabalho para fazer os devidos recolhimentos. Então, assim, ele é dinâmico, e ele é tudo ao mesmo tempo. E as coisas vão acontecendo de maneira que vai se mesclando técnicas apométricas com linhas de Umbanda. Mas nós temos que saber o que nós estamos fazendo, senão vira uma grande confusão. É claro que as entidades vão fazer o trabalho, é claro que elas estão ali para ajudar. Mas se nós nos propusemos a fazer isso, nós somos responsáveis pelos que nós estamos fazendo. Porque quem de nós sabe o que acontece do outro lado? Nós temos noção da extensão daquilo que nós estamos projetando do outro lado? Nós não temos. Nós não temos essa vivência do astral. Mesmo que as informações venham através dos médiuns videntes, vamos dizer assim, né? Que é necessário que tenha 1 ou 2 médiuns que tenham evidência. Através da intuição, nós não sabemos a real extensão da manipulação das energias no astral. Quem de nós pode dizer o que realmente está acontecendo? Nenhum. Então nós temos que ter segurança da equipe espiritual que está nos apoiando. Nós temos que confiar plenamente na equipe espiritual. Se não confia, não começa. Se não acredita, não faz. Se tem dúvida, não invoca. Porque nós não temos condições de saber tudo que vai acontecer do outro lado. Qual a extensão dos nossos
gestos, vamos dizer assim, das nossas invocações, das nossas, gestos não, das nossas ações, né? Então, nós temos que ter critérios, nós temos que ser muito cuidadosos. Não podemos sair simplesmente chamando qualquer linha que nos venha à cabeça, de uma forma aleatória. Não, temos que saber o que estamos fazendo. Por quê? Além da utilização dos elementos fundamentais, que são a água, as flores, as ervas, também nós podemos riscar pontos de força para a firmeza dos orixás ou guias, de acordo naturalmente com os usos e costumes de cada grupo. Não quer dizer que tem que fazer, mas se o grupo tem como costume fazer, poderá fazer, desde que saibam naturalmente o que estão fazendo. Para que a gente entenda assim um pouquinho de toda essa dinâmica, vou falar um pouquinho sobre o lado oculto do atendimento espiritual. Isso tudo que eu estou falando ali dentro, de uma forma mais explicada, claro, eu só estou assim pensando alguns pontos de interesse, né, para chamar assim a atenção de vocês, para que a gente troque ideias. O que acontece no lado oculto do atendimento espiritual no momento do trabalho? Quando os trabalhos iniciam, não, já bem antes de iniciar, né? Porque a espiritualidade já está posta bem antes de nós. Quando nós chegamos, já está tudo colocado, tudo pronto, nos esperando, da parte deles. Então, no momento dos atendimentos, vamos dizer assim, o templo, ele está repleto de espíritos trabalhadores, desencarnados, espíritos trabalhadores e desencarnados que vão ser atendidos. O ponto central dos trabalhos realizados são os médiuns com seus protetores. Então, assim, espíritos trabalhadores, espíritos desencarnados. Os médiuns, claro, os consulentes, naturalmente, mas os protetores dos médiuns. Em torno desse grupo, em torno desses médiuns, vamos dizer assim, estão os técnicos astrais, que os acompanham e que vão manipular os fluidos que são necessários ao socorro dos atendidos. Só aí já tem bastante gente, mas não para por aí. Movimentam-se também em torno de tudo isso, né, as energias afins, por linhas vibratórias dos orixás, que correspondem à necessidade de cada atendido, claro, naturalmente, na hora das invocações. Então, vocês vejam bem, além de tudo isso, de toda essa movimentação, de todas essas energias afins, por linha vibratória dos orixás, que correspondem à necessidade de cada atendido, cada guia de cada um atende determinada função. Então, existe uma enorme movimentação de falanges, né? Falanges, que vão se deslocar para onde for necessário, seja no plano físico ou no plano espiritual, para realizar as tarefas que são destinadas e autorizadas. Gente, olha o que está acontecendo, para a gente ter uma ideia. Isso é uma ideia pequena do que acontece do lado espiritual. Da quantidade de seres que vêm para ajudar, para trabalhar, e são eles que fazem o verdadeiro trabalho. Se nós pararmos para pensar, quem faz o trabalho são eles, né? Nós somos somente medianeiros. Nós somos fornecedores de energia. Nós somos usinas vivas que vão fornecer energia para que aquele trabalho seja feito, para que se faça os campos de força, os recolhimentos, se ajude nos recolhimentos. Quem faz os recolhimentos? Somos nós? Invocando uma técnica? Óbvio que não. Quem faz os recolhimentos são as falanges, são os capangueiros, são as linhas de trabalho. Nós apenas vamos ajudar fornecendo a nossa energia para que as coisas se façam do outro lado, para que as coisas aconteçam. Mas não vamos ser tão ingênuos de achando que somos nós, né? Inicialmente, nós fizemos a criação dos campos de força, apométricos, claro, utilizando então a força mental, a energia mental dos médiuns, com a intenção, naturalmente, de plasmar formas etéreo-astrais com diversas finalidades, quais sejam proteção,
contenção ou transporte, se for necessário. Então se colocam todas as proteções usando as técnicas apométricas. E essas nossas intenções, no momento das projeções, né, elas são potencializadas pelos guias no astral. Nós sozinhos não vamos fazer nada, a gente até faz, mas eles estão sempre trabalhando junto conosco. É uma parceria que existe entre nós e a espiritualidade. A abertura dos nossos trabalhos é sempre feita, realizada com preces e pontos cantados, depois da formação de todos os campos de força, da higienização, da limpeza, claro, né? A gente faz a higienização do ambiente, faz a limpeza, coloca todas as proteções e faz a abertura então com base nas preces e nos pontos cantados. É fundamental que o grupo faça uma prece na abertura. Não basta só a gente colocar as técnicas, usar as técnicas e colocar os pontos de força. Eu tenho para mim que é fundamental o grupo unido, de mão dada, fazer uma prece, convidando todos os espíritos presentes, porque não são só do lado material, são dos dois lados. Nós somos espíritos também, né? Porque nós nunca nos enxergamos como espíritos, mas nós o somos. Os consulentes o são. Então eu acho fundamental a gente fazer isso unido, dar força para a gente, união, parceria. Então, depois da abertura dos trabalhos, nós colocamos o consulente em desdobramento pelas técnicas apométricas e procedemos à abertura dos campos de energia que envolve os corpos sutis. O consulente está colocado aqui no meio, sentadinho ali olhando para o abaçar. Procedemos à limpeza desses corpos energéticos, sobretudo do corpo etérico. E quando há necessidade, se faz o alinhamento e a harmonização dos chakras. Aquilo que não tem necessidade não é feito. Nós não fazemos nada que não tem necessidade. Não desperdiçamos energia com aquilo que não precisa ser feito e não ficamos escarafunchando a vida do consulente. Não fizemos isso. Nós não ficamos pesquisando e nem procurando. Nós vamos fazer o que é necessário. Fizemos aquilo que vem através da intuição em parceria com a espiritualidade. Nós não ficamos procurando nada na vida de ninguém. Nós não pulamos a cerca. Nós procuramos não ultrapassar os nossos limites. Ah, mas as técnicas apométricas permitem tudo. Não é bem assim, gente. Fora daquilo que o consulente necessita, já é outra história. Nós já estamos fazendo o que não devemos. Já estamos mexendo em coisa que não é necessária. Então, nós temos um cuidado muito grande em não ultrapassar os limites do livre-arbítrio, seja de quem quer que seja. É aquilo que tem que ser feito e pronto. Porque muitas vezes o consulente não está pronto para aquele atendimento. As coisas precisam amadurecer. Porque o atendimento não é só o consulente, é o consulente e toda aquela carga que vem junto com ele. Normalmente com ele vem espíritos sofredores, vem bolsões de espíritos que estão presos por algum motivo, parados no tempo e no espaço. Às vezes eles não estão prontos. Então assim, nós temos muito cuidado e recomendamos assim que todos tenham muito cuidado. Não ultrapassem os limites, porque depois vai ser problema nosso, não vai ser problema dele. Porque nós estaremos respeitando o livre-arbítrio e estaremos investigando coisas que não nos dizem respeito, que não é do nosso interesse. Assim como nós não investigamos a vida, se vem uma consulente, nós não vamos investigar a vida do esposo, do filho e da filha. Ah, mas minha filha, não. Atendimento é para você, nós vamos trabalhar com você. Isso aí é outro departamento. Ou a sua filha vem, ou você, ou o seu esposo, no caso, e depois vamos ver como é que fica. Mas o atendimento é para você. Você quer atendimento? Então é para você. Não vamos especular a vida de ninguém. Não vamos meter a mão em cumbuca. Somente aquilo que o consulente está necessitando. Então, a partir do momento em que nós fizemos a abertura dos campos e fizemos o desdobramento do consulente, a partir deste momento, inicia-se então a movimentação das falanges espirituais.
Conforme então o andamento do atendimento, vai se puxando os pontos cantados das linhas dos orixás que estão regendo os trabalhos. Esta parte eu não vou falar, porque esta parte diz respeito à segunda palestra, que a Deise vai comentar sobre o assunto. Então, só para encerrar, dizendo para vocês que o diagnóstico espiritual, no caso dos nossos atendimentos, ele é fundamentado na percepção mediúnica, mais a compreensão que é formada pelo conjunto do atendimento, e mais as percepções individuais de cada médium, junto com as manifestações das entidades que se fizerem presentes na incorporação. Então, nós abrangemos todas as informações possíveis, aquilo que o consulente relata na entrevista, o que ele coloca na ficha de anamnese e depois um breve relato do consulente quando ele está no círculo, né, de médiuns, para que a gente possa averiguar a veracidade das informações. Gente, 2% é verídico e 2% fecha o resto. O resto, uma coisa não bate com a outra. As pessoas se perdem e às vezes não sabem nem o que estão fazendo ali. E às vezes o que elas realmente querem é subrepetir, se não está dito. Às vezes elas querem um trabalhinho feito, escondido para alguém. Nós passamos por isso. As pessoas vêm e pegam. Mas elas vão fazendo repeticiamente a coisa de forma que elas consigam chegar no grupo. Vocês vejam como é. Como a gente tem que ter cuidado e como a análise tem que ser muito séria de cada caso. Nós temos que prestar muita atenção e prestar muita atenção no que a espiritualidade nos traz. As informações que nos chegam através da espiritualidade. Eu vou encerrando então, para que eu não ultrapasse o tempo, e convido o Norberto para as perguntas e respostas. Pessoal, nós vamos